primeiro que eu também sou formada em sono, eu sou educadora integrativa em sono. É, então eu falo de um lugar de conhecimento porque eu sei pra cacilda, é muito difícil o meu curso. E assim, a parte mais legal que eu vejo assim, que é mais transformadora na vida dos pais, acaba sendo entender o cérebro da criança. Na verdade, é o cérebro, mas eu falo o cérebro da criança para o povo entender, mas é o seu também, é o meu, é o de todo mundo. Então, a gente precisa entender que durante o dia o nosso corpo produz serotonina e durante a noite o nosso corpo produz melatonina. Ciclo circadiano básico que a gente ouve a vida toda é isso. É serotonina durante o dia, melatonina durante a noite. Eles têm até a mesma matéria-prima que chama triptofano, que a gente encontra na banana, na aveia, que o corpo não produz, então você tem que consumir. Aí a galera fica, vou dar melatonina pra criança, dá triptofano, dá banana, dá aveia, dá abacate, entendeu? Não fica, não dá, o que a criança precisa consumir é matéria-prima para melatonina. E a segunda coisa que a criança precisa é que a rotina dela, eu falo que é uma rotina pró-melatonina. É uma rotina que dê espaço, que permita essa criança produzir melatonina. Então, desde que foi inventada a energia elétrica, a gente começou gradualmente transformar, e agora, na época que a gente está vivendo, isso é mais forte do que nunca, né? A transformar o dia na noite. A gente ter essa possibilidade. E aí, as luzes brancas e azuis, que são as luzes LED, luz da televisão, luz de celular, né? São luzes que inibem a produção da melatonina. Por quê? Porque comunicam para o cérebro que está de dia, de uma forma neuroquímica, né? É claro que não é só a luz, a cultura familiar também diz se está chegando perto da hora de dormir ou não, até porque tem partes do mundo que não escurece, né? Tem 6 meses de dia, 6 meses de noite, o povo dorme mesmo assim. Não é a mesma qualidade do sono, mas dorme. Então, se a gente consegue entender que o ritmo da criança vai acompanhar o nosso ritmo e que o cérebro da criança vai se basear no ambiente, caiu alguma coisa aqui no meu olho. A gente precisa entender que nós somos os adultos. Meu Deus. Quer parar um pouquinho? Vou parar um pouquinho. Caiu alguma coisa no meu olho? Cisco. Eu não sei. Daqui a pouco sai. Maquiagem é um saco, porque eu não posso esfregar o meu olho assim, senão eu vou ficar com uma mancha preta. Mas já passou. Você quer ir no banheiro ali rapidinho? Não, tá bem. Agora só vai ficar lacrimejando. Mas a gente deixa explicando que cai um cisco no meu olho, por isso que meu olho tá assim. Então a gente precisa entender que eu acho que é além de entender o cérebro da criança, é o adulto entender a responsabilidade que ele tem na vida dessa criança. Então, por exemplo, a gente tem o adulto decidindo deixar a casa com as luzes todas acesas. O adulto liga televisão, conversa, eu costumo falar assim, chega do trabalho, liga a novela, começa a fazer comida, começa a conversar como é que foi o dia. 6 horas, 7 horas da noite. A criança acordou para ir para a escola 6h30, 7 horas. Então, essa criança já está há 12, 13 horas acordada. E aí, conforme a gente está acordado, a gente acumula a adenosina, que é o que vai deixar a gente sonolento, vai fazer a gente dormir, e cortisol. Então, quanto mais tempo a gente fica acordado, mais a gente fica estressado, mais a gente fica com cortisol. Então, essa criança está num ambiente que tem muito barulho, muita luz, e está informando para esse cérebro que ele tem que se manter acordado, mesmo que ele esteja cansado. Então, o que o cérebro faz é dizer assim, cara, a gente tá sem energia e a gente precisa ficar acordado, então, bora jogar adrenalina nesse corpo. E aí a criança fica muito agitada. E aí os pais olham e falam, lá, ela é muito essa criança, ela tá eu achando que ela ia estar cansada nesse horário e ela tá lá só empolgação em pessoa. Isso não é a empolgação em pessoa, isso é a exaustão em pessoa, né? E neuroquimicamente comunicando como adrenalina. Então, o que essa criança precisa? A criança precisa de ter noite. Ela precisa da noite. A noite que comunica para o corpo para produzir melatonina. Então, eu falo, deixa a noite entrar na sua casa. Eu aprendi isso com a minha professora de educação de sono, a Jéssica Moura. Deixa a noite entrar na sua casa. Deixa anoitecer na sua casa. Então, na nossa casa, eu mostro no stories todo dia. Pode ver aí que todo dia eu mostro. A gente não acende luz. Começou a escurecer, a gente só vai acender uma luzinha de abajur amarela,
Então, você tem que lembrar, o que é que não inibe a produção de melatonina? Fogueira. Então, cores amarelas, vermelhas, alaranjadas, como se fosse cor de fogueira. Uhum. Então, a gente só acende uma luz vermelha, amarela, alaranjada, que a gente tem um difusor que muda de cor, então cada dia é uma cor diferente, para que a gente não fique esbarrando no armário e batendo de cabeça na parede. Então, quando começa a escurecer muito, a gente acende essa luz. Quando dá mais ou menos 1 hora que escureceu, que é entre 6 e 7 horas, os meus filhos já estão escovando o dente assim, ó. Sabe? Eles deitam e capotam. Nunca demora mais do que 5 minutos para os meus filhos dormirem. Antes disso, o que a gente faz? A gente está lá na casa escurecida, sentados no chão, brincando com eles. Cada dia tem dia que a gente joga tabuleiro, tem dia que a gente pega uma bolinha e fica jogando. Eles inventaram um jogo agora que é um pedra e papel e tesoura de super-herói que eu adoro. E eu que fico chamando, gente, vamos brincar do Mega Poder, que eu adoro. Então, muito legal. E aí a gente brinca, e esse é o momento que a gente tem juntos. Depois eles tomam banho, escovam o dente, botam o pijama, e a gente tem um momentinho de conexão. Então, o meu mais novinho geralmente pede para eu fazer uma massagem, ou fazer um carinho assim na cabeça dele, e o mais velho não, ele gosta só que a gente deite do lado e fique fazendo carinho nele. Então, a gente deita, eles deitam, eles dormem, a gente sai do quarto. Então, assim, até hoje, meu filho vai fazer 9 anos, daqui a 3 meses, eu deito do lado deles e fico até eles dormirem. Tem dia que eles falam, não, mãe, pode ir. E eu fico, o que você disse? O que você teve a audácia de dizer, sabe? E morro de medo, nunca sei quando vai ser a última vez. Quando vai ser o dia que eles vão falar, mamãe, já não tá rolando você dormir aqui comigo, sabe assim? Então, eu e meu marido, a gente fala assim, vamos curtir, que vai que hoje é o último dia, né? Vamos curtir, que vai que hoje é o último dia. Então, a gente tem essa mentalidade de curtir pra caramba. Então, os meninos não só dormem com muita melatonina no corpo, como eles também dormem com uma sensação de que eles são muito amados todos os dias. E isso faz a criança dormir muito melhor, porque o cérebro dela se sente seguro, né, que é o amor que traz segurança para as crianças. E aí esse cérebro sente que pode relaxar e que pode dormir profundamente porque ele está sendo protegido. Entendeu? Uhum. A criança que tá, né, que os pais falam tchau, boa noite, fecha a porta, a criança, calma, que eu tô falando assim, e a criança não queria isso, e a criança, mas mamãe, eu tô com medo do monstro, eu tô com medo disso aqui, para de bobeira, tá tudo certo, o seu quarto não tem nada, fecha a porta. Essa criança, ela fica, mas eu ouvi um negócio, mas tem coisa aqui sim. Então, o cérebro dessa criança não relaxa. Porque o cérebro da criança não sabe diferenciar se tem um monstro de verdade ou não, se ele existe ou não existe. Isso pode causar inflamação também? Eu acredito que sim. Eu já vi um TED Talks uma vez, uma moça falando que ela conseguiu comprovar quantos milhões que iam ser economizados na saúde dos países se eles focassem na saúde da infância, não alimentar só, mas emocional. A quantidade de doenças que hoje já são relacionadas às faltas emocionais na infância. Eu li um livro maravilhoso do Dr. Bruce Perry, que é especialista em trauma, falando isso também. O tanto que a quantidade de traumas que as crianças têm na infância levam a isso. Porque as pessoas têm uma visão muito errada sobre trauma. As pessoas acham que trauma, as pessoas falam assim, ai, eu apanhei e não sou traumatizado. Trauma não é você ficar sentado num canto na posição fetal lembrando do que aconteceu. Não é você, igual nos filmes, acordar tendo flashes. Não é isso que é trauma. Trauma é você ter sido humilhado todas as vezes, né, na sua casa. Faz direito isso aí, tá derrubando o negócio. Pelo amor de Deus, menina. Então, você ouvir isso com tanta frequência que na vida adulta você é aquela pessoa que, posso pegar? Ai, nossa, fiz um barulho, desculpa. Sabe? E você vê isso o dia inteiro, você vê todos os dias. Sabe? Aquela pessoa do trabalho que fica quieta assim, que não fala com ninguém, que é um pouco mais tímida, aquela pessoa do trabalho que você comenta que ela errou, isso aqui ela explode, porque não pode errar, porque ela não podia ter errado, porque não é possível, você que viu errado, não sei o quê. Então, essas são as expressões do trauma. A expressão do trauma não é essa cena de filme, a expressão do trauma é uma insegurança, é uma autoestima lá no pé, a expressão do trauma é a pessoa que não gosta de falar em público porque acha que estão pensando isso, pensando aquilo. Que vozes são essas que ela imagina na cabeça das pessoas? Vozes que ela já ouviu, de críticas que ela já recebeu, de risadas que já fizeram, que já riram dela.
de humilhações, né? Então, as experiências traumáticas, elas são muito diferentes do que a gente entende no senso comum. Então, por isso que o povo fica, eu apanhei e não sou traumatizado. Você é, sim! E muito, né? Se for olhar. Eu brinco com meu marido e falo assim, vamos fazer uma live e eu vou te provar que você é Ah, traumatizado.